Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se Cristaldo pode trocar o Grêmio pelo Palmeiras. Fala também sobre o São Paulo, presidente Júlio Casares, deixando bem clara a intenção ou não do tricolor em relação a uma SAF. E essa história de que um clube do Catar está disposto a levar um volante do Corinthians, o que tem de verdade nisso? Para completar, Luiz Gustavo negocia a possibilidade de se tornar jogador do Santos. Preciso te atualizar sobre a multa gigante para quebra do atual contrato de patrocínio master do Atlético Mineiro. Falo também sobre Fernando Diniz. Há alguma chance dele permanecer na seleção com o descarte de Carlo Ancelotti? Tudo isso e muito mais, últimas de mercado, bastidores, finanças. A partir de agora quero deixar você super bem informado nessa terça-feira. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e esse canal foi criado para deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que te dá R$5 ao fazer seu cadastro. Pega o link que está no comentário fixo, se cadastre e automaticamente você já tem R$5 para começar a apostar. Quero mostrar na tela jogos dessa terça-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo na América do Sul com os meus palpites para te ajudar. Bolívia e Argentina, vou de Bolívia. Palpite meio surpreendente. Tem Equador e Uruguai, vou de Equador. Tem também Venezuela e Paraguai, vou de empate. Chile e Colômbia, tô indo na vitória do Chile. Para completar às 11 da noite, Peru e Brasil, vou de seleção brasileira. Então, repetindo, pegue agora mesmo o link da Aposta Ganha no comentário fixo, já faça seu cadastro. Automaticamente você tem R$5 para começar a brincar, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre as torcidas organizadas do Vasco que se reuniram nessa segunda-feira e firmaram um compromisso. Eles prometeram uma conduta ética como parte do processo de liberação de São Januário. A ideia é, a partir do momento em que o estádio for reaberto para a presença de público, as organizadas se comprometem a não arranjar confusão. Quero contar também que o Grêmio negocia a saída de Iturbe, atacante paraguaio de 30 anos de idade, contratado em julho, só entrou em campo 3 vezes, não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e a cidade de Porto Alegre há uma grande chance de o Iturbe se mudar pro futebol mexicano. Quero contar também sobre Gabriel Pires, volante que pertence ao Benfica e está emprestado ao Botafogo até dezembro. O Botafogo já demonstrou a intenção de contratá-lo e não está mais sozinho, de acordo com a imprensa portuguesa. O Atlético Mineiro e o Grêmio são outros interessados na aquisição do volante, que havia sido comprado do Benfica em 2018 junto ao Leganés por R$51 milhões. Bora falar agora sobre seleção brasileira. Quero responder a vários de vocês que perguntaram nos últimos dias por aqui nas redes sociais se existe alguma chance de Fernando Diniz ser efetivado na seleção brasileira com a CBF desistindo de Carlo Ancelotti. Você sabe que o técnico italiano, que vive os últimos meses do contrato com o Real Madrid, tem um acordo verbal para se tornar o comandante da seleção a partir de julho do ano que vem. A resposta para a chance do Fernando Diniz ficar em definitivo como técnico é não. Ouvi isso de uma pessoa muito próxima ao presidente Edinaldo Rodrigues. Essa pessoa assegurou que a CBF vai fazer valer o acordo que tem com o Carlo Ancelotti. E vai caber ao Diniz responder se ele fica na comissão técnica fixa do Carlo Ancelotti como seu auxiliar a partir de julho do ano que vem, imaginando uma preparação para que ele assuma em definitivo a seleção depois da Copa do Mundo, ou se o Fernando Diniz vai optar por deixar a seleção brasileira. Essa resposta vai caber ao comandante do Fluminense em mais alguns meses. Hora de notícia importante sobre o Atlético Mineiro. Nessa segunda-feira, o pessoal da Rádio Itatiaia trouxe a notícia de que o Atlético pode ter um novo patrocinador master ainda em 2023. Considero essa possibilidade muito pequena diante da informação exclusiva que eu quero apresentar para vocês agora. Contrato de patrocínio entre Betano e Atlético Mineiro prevê uma multa de R$20 milhões em caso de quebra do acordo, ou seja, para que o Galo possa trocar Betano ainda nesse ano, o contrato entre as partes termina em 31 de dezembro, há necessidade do pagamento de R$20 milhões. Só é importante lembrar que a Betano paga R$16 milhões por temporada, ou seja, o valor da multa rescisória absolutamente irreal. Mas, Nicola, será que não existiria a chance de a Betano passar por um outro espaço dentro da própria camisa do Galo? A resposta é não. Isso porque, além da Betano, o Atlético negocia hoje com 3 outras empresas, todas do ramo da casa de apostas, ou seja, não há possibilidade de o Galo ter um novo patrocinador no peito
do ramo de bets e a Betano em outra propriedade. Dessa maneira, ou o Atlético fica com a Betano ou vai ter um outro patrocinador. Se houver essa mudança, ela vai acontecer em janeiro de 2024, mas já contei para vocês com exclusividade nessa segunda-feira que nesse momento a favorita para ficar como patrocinadora master do Atlético em 2024 é justamente a Betano. O processo de renovação já foi aberto e as partes tentam chegar a um acordo. O Atlético havia pedido 35 milhões de reais, mas já topa fazer acordo por algo na casa dos 30 milhões de reais por ano. Uma das perguntas que eu mais recebi durante a live dessa segunda-feira é sobre Luiz Gustavo, ex-volante da seleção brasileira, 36 anos de idade. Ele vai ou não ser contratado pelo Santos? Setoristas do Peixe contaram ao longo da segunda-feira que as negociações foram reabertas e existe otimismo por parte dos dirigentes. Só é importante lembrar que Andrés Rueda e companhia demonstraram otimismo por vários jogadores nas últimas semanas e nem todos eles foram contratados, só para citar um exemplo, Roberto Pereira. A boa novidade em relação ao Luiz Gustavo é que essa novela tem prazo para terminar. Nessa sexta-feira, 15 de setembro, se encerra o prazo para inscrição de atletas no futebol brasileiro. Se o Luiz não for registrado até lá, não vai poder ser contratado. O jogador que está livre no mercado tinha vínculo com o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, até junho. O contrato não foi prorrogado. Atleta que já foi especulado em alguns outros clubes parece hoje estar dividido entre jogar no Santos ou atuar por um outro clube dos Emirados Árabes Unidos. Só para relembrar, o Luiz Gustavo é atleta que já passou por Bayern de Munique, Wolfsburg, Fenerbahçe, entre outros. Hora de falar sobre o São Paulo com várias novidades. Nessa segunda-feira, o presidente do Tricolor, Júlio Casares, concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura e abriu o jogo sobre vários temas. Para começar, ele deixou bem claro que a Adidas está de saída. Não quis dizer o nome da próxima fornecedora de material esportivo, mas estou contando para vocês desde a metade do ano que existe um acordo com a New Balance. O Júlio deixou bem claro que vai exigir dessa futura parceira exclusividade. Ele entende que está na hora de o São Paulo ter uma fornecedora de material esportivo que pense 24 horas por dia no tricolor. O presidente também respondeu sobre Lucas Moura, afirmando que vai fazer todo o esforço do mundo para manter o Lucas Moura. Também disse que existe a possibilidade de o São Paulo fazer um esforço financeiro grande para melhorar a proposta, permitindo que o Lucas rejeite ofertas do exterior e siga no tricolor. Você sabe que o vínculo dele com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. Mas queria abordar com vocês a possibilidade de o São Paulo se tornar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O Júlio foi perguntado sobre o tema e disse o seguinte, abre aspas, não demonizo a SAF nem o sistema associativo, mas se eu tivesse vendido o São Paulo quando cheguei, teria entregue o clube por uma dívida. Ele está lembrando daquele momento de enorme dificuldade em que o São Paulo tinha vários processos, eram 4 na FIFA, que custaram a ele 82 milhões de reais. O presidente segue dizendo o seguinte, abre aspas, hoje tem clube da SAF na lanterna do Campeonato Brasileiro e também na liderança. Está citando, por exemplo, o Curitiba e o Botafogo, Coxa no Z4, o Botafogo na primeira colocação. E o Júlio completa, não fui procurado por grupos de investidores e o São Paulo poderá trabalhar num outro sistema sem ser SAF. Esse sistema é o de capitalização do futebol. É a primeira vez que o Júlio Casares descarta de forma pública a chance de o São Paulo virar uma SAF. Eu já havia contado para vocês que os bastidores do Tricolor impediriam que o São Paulo levasse essa história adiante. Há muita gente dentro do Conselho Deliberativo radicalmente contrária à ideia. Mas, importante contextualizar também essa possibilidade de capitalização do futebol. O Júlio não deu muitos detalhes, a impressão que eu fiquei é de que o Tricolor vai pensar num modelo, numa fórmula que vai permitir a investidores, seja na pessoa física ou na jurídica, que queiram comprar percentuais, parcelas, para que possam colocar dinheiro no clube, rentabilizando e tornando o São Paulo uma potência do ponto de vista financeiro. Hora de falar sobre o Corinthians e a chance de mais um atleta deixar o timão. Informação que vem da Turquia, já confesso logo de cara que a fonte não é boa. O jornalista Ekrem Konur, que tem errado muito mais do que acertado, afirma que o volante Rony, que perdeu espaço no time de Vanderlei Luxemburgo, interessa a um clube do Catar. Esse clube não teve seu nome revelado, mas a proposta giraria na casa dos 3 milhões de dólares ou 14 milhões e 800 mil. Vale a lembrança de que no Catar a janela se encerra no dia 18, nos Emirados Árabes a janela se encerra no dia 21, ou seja, a gente precisaria ter novidades nos próximos dias.
Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com uma fonte minha no Corinthians, a pessoa assegura que até agora não chegou absolutamente nada pelo Rony, mas se essa oferta for confirmada, existe a chance de o negócio avançar, especialmente se o Corinthians ficar com um percentual de uma venda futura. Rony, que chegou ao profissional deixando boa impressão, foi perdendo espaço e hoje é só uma figura ilustrativa, como várias outras no elenco de Vanderlei Luxemburgo. A pergunta que eu quero deixar para você é: torcedor corintiano, venderia o Rony ou não? Qual o valor dele? Use o espaço para comentário. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem do Rio Grande do Sul. Setorista do Grêmio, Diego Torbes, afirma que o Palmeiras tem interesse na contratação de Franco Cristaldo. Não associa o nome à pessoa, volante de 26 para 27 anos de idade, pertence ao Grêmio, contratado na temporada passada no maior investimento já feito pelo tricolor gaúcho, 4,5 milhões de dólares ou 24 milhões e 300 mil reais. Essa grana foi dividida entre o Huracan e o Boca Juniors, que eram donos de 50% dos direitos econômicos cada. O Grêmio passou a ter 100% dos direitos. Atleta que é titular absoluto do Renato Gaúcho, mas tem oscilado. Faz grandes partidas, outras não tão boas. Posso assegurar para vocês que, apesar da informação que vem do Sul, o nome do Cristaldo está completamente fora dos planos do Palmeiras, especialmente por conta das condições impostas pelo Grêmio. O tricolor gostaria de algo na casa dos 10 milhões de euros ou 53 milhões de reais para abrir negociações. O Palmeiras tinha a pretensão de trazer um volante durante a janela de transferências, mas sempre esbarrou na condição financeira e esse valor não foi pago nem por jogadores muito mais experientes e de qualidade do que o Cristaldo. Então você, torcedor do Palmeiras, que em algum momento se empolgou com a chance de ver o argentino do Grêmio atuando pelo Palmeiras, possibilidade completamente descartada. Nessa janela, que se encerra na próxima sexta-feira e permite apenas a inscrição de atletas que estão desempregados, não é o caso do Cristaldo, também para 2024, nome fora dos planos do Palmeiras. Só para completar, queria contar também que o Verdão adquiriu mais 20% dos direitos econômicos do John, atleta que veio para as categorias de base, numa parceria que é bem habitual. O Palmeiras descobre bons jogadores e procura os clubes pequenos que detêm esses jogadores oferecendo uma parceria. O Verdão ficou com 50% dos direitos econômicos assim que o adquiriu em definitivo e deixou a possibilidade de compra de mais 20%. O pessoal do nosso palestra informa que o Palmeiras adquiriu esses 20%, passando a ter 70% dos direitos econômicos do John. Estou em busca dos valores para aquisição de mais 20%, assim que tiver, conto para vocês. Curtiram o vídeo? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, comentem sobre aquilo que quiserem. Super importante esse engajamento para que o canal do Nicola continue crescendo. Ótima terça-feira, a gente se encontra, abraço, tchau!